Os céus estão em festa e nós também estamos muito alegres, felizes por esse momento tão importante, tão significativo para qualquer igreja. A igreja de Jesus, ela está espalhada em todo o planeta. E nós não sabemos, mesmo hoje em dia, com a internet, mesmo com as informações na ponta dos dedos, ainda existem lugares onde a igreja está crescendo, onde tem gente sendo batizada e a gente não fica sabendo. Agora mesmo, na última viagem que fiz a Minas Gerais, conversando com a família de um pastor, eles estavam me mostrando algumas fotos que não podem ser divulgadas de maneira nenhuma, de um determinado país do Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático é hoje um dos maiores desafios do campo missionário. Países do Oriente Médio e também países do Sudeste Asiático são hoje os lugares mais difíceis de se pregar o Evangelho e de ver pessoas sendo batizadas. E eu não sabia, mas a esposa de um pastor me mostrou as fotos que o missionário que eles adotaram envia de vez em quando algumas fotos, e eu achei a coisa mais linda. 6 pessoas sendo batizadas numa caverna, uma pedra gigantesca, pedaço assim de mar, um braço de mar que vai entrando para o continente, e uma caverna mais ou menos parecido com isso aqui, um pouco de água dentro de uma rocha, só que era uma rocha natural, e uma água que do mar escoava para dentro daquela pedra, e eles ali escondidos, cantando bem baixinho, orando em silêncio e batizando pessoas no sigilo, porque se fossem pegos batizando, poderiam todos morrer, porque aquele país proíbe a pregação do Evangelho, proíbe cultos públicos, proíbe reuniões de qualquer tipo de cristianismo. E aqui, dentro desse batistério, com essa multidão aqui à minha frente, transmitindo esse momento pela internet, a única coisa que me vem à cabeça é que nós somos muito privilegiados. Talvez nesse momento, em algum lugar do mundo, tenha algum cristão perdendo a vida pelo simples fato de ser cristão. Talvez nesse momento tenha algum jovem sendo expulso de casa porque aceitou a Jesus como seu Senhor. Talvez nesse momento tem gente cultuando em silêncio, porque se forem descobertos, são mortos. Talvez nesse momento, enquanto nós estamos com as portas abertas, com uma multidão cantando e celebrando, transmitindo pela internet, enquanto nós estamos vivendo esse momento em completa liberdade, talvez nesse momento, em algum lugar do mundo, tenha um cristão sendo batizado, talvez dentro de uma geleira, porque o Evangelho tem crescido no Alasca, o Evangelho tem crescido entre os esquimós, o Evangelho tem crescido em lugares em que não se tem nem água para batizar.
E esses dias eu vi um vídeo de um missionário que teve que quebrar o gelo, abrir um buraco, e eles então passaram uma corda no irmão e mergulharam o irmão segurado por uma corda e batizaram ele, afundando naquela água extremamente gelada. E olha só, a água aqui está um pouco gelada, mas a gente ainda tem, olha só, fizeram uma caldeirada de água fervendo e estão botando aqui para dar uma diminuída, para ficar um pouco mais quentinho, porque o nosso aquecedor faltou gás suficiente e não aqueceu a água o suficiente. E quando eu vim para entrar aqui, quando eu só pensei em reclamar da água gelada, eu lembrei daquele esquimó sendo batizado dentro do gelo. E aí eu fiquei sem graça e não reclamei não. Sabe, queridos, nós somos muito privilegiados, nós somos muito abençoados, nós temos muito mais do que precisamos, mas a gente não lembra de agradecer ao Senhor por toda a bênção e por toda a liberdade de exercer a nossa fé. Eu queria nesse momento orar, enquanto Amarildo e alguns diáconos estão caprichando aqui na temperatura. Eu queria orar com você e a minha oração é de gratidão ao Senhor. Gratidão pelas vidas que vão descer nessas águas. Gratidão porque a igreja cresce de fato com batismos. A gente fica muito feliz de receber gente que vem de outras igrejas. Hoje mesmo tivemos a visita de uma família que vem de uma outra denominação e nós conversamos depois da IBD e eles sinalizando a possibilidade, o desejo de congregarem conosco. A gente fica muito feliz de receber todo mundo e eu quero com muito prazer pastorear todos que Jesus enviar para cá. Mas a igreja de fato, ela cresce com batismos. E eu não me refiro somente a essa igreja, eu me refiro à igreja de Jesus, porque uma família que sai de uma outra comunidade vem congregar conosco, isso alegra o nosso coração, porque a gente gosta de gente, e quanto mais gente, melhor, mais potencial, mais trabalho, mais demanda. Louvado seja Deus! Deus pode mandar quantos Ele quiser e nós estaremos aqui felizes em receber todos. Mas se sai de uma igreja e vem para cá, a igreja de Jesus não cresceu. É como você tirar 10 reais de um bolso e botar no outro bolso. Você não ganhou 10 reais, só mudou de bolso. Portanto, quando vem gente de outra igreja, a gente fica muito feliz, porque a nossa visão e o nosso sonho aqui é para muita gente mesmo. Mas esse momento precisa deixar a gente extremamente feliz, porque é esse momento que faz a igreja crescer. É esse o momento em que a gente realmente está ganhando e não só trocando de bolso. Não importa a quantidade, irmãos. Se tivesse só uma criança aqui para batizar, eu estaria com a mesma alegria. E se tivesse 1000 pessoas para batizar, eu estaria com a mesma alegria. Porque não importa a quantidade, importa que a igreja cresça. E uma vida vale mais que o mundo inteiro. Portanto, nós precisamos agradecer ao Senhor com muita alegria, porque Ele tem nos abençoado demais. Queria convidar você a orar comigo, uma oração de gratidão, uma oração de alegria, por estarmos vivendo esse momento. Já é
a 5ª vez que eu entro nesse batistério. Já é a 5ª vez que eu estou aqui dentro. E eu nem completei 2 anos ainda. Quem sabe, no aniversário de 2 anos de ministério em agosto, a gente não tenha outro batismo. Quem sabe você que está aí agora, sentado aí, ou nos assistindo pela internet, quem sabe você não vai estar aqui no próximo batismo. Hoje pela manhã, nós tivemos a profissão de fé. O momento em que os 3 irmãos que vão se batizar puderam professar a sua fé, falar com a boca e atestar com a vida. É isso que é professar. E foi muito curioso a maneira como Deus alcançou o coração de cada um deles. Eu gosto sempre de ouvir como que as pessoas creram em Jesus, o que é que as levou a tomar a decisão de crer e de querer o batismo. E as histórias são as mais variadas, e é muito bom ouvir a forma como Deus tem alcançado cada pessoa, porque Deus vai tratando com cada um exatamente como cada um precisa. E às vezes a gente cai na tentação de achar que somos nós que fazemos. Deus até escolheu usar a gente. Isso é um enorme privilégio. Que santo privilégio sermos usados por Deus para trazer gente para Ele mesmo. E a gente fica olhando e ouvindo, e eu fico maravilhado da maneira peculiar que Deus vai ganhando cada coração. Eu me lembro uma vez que entrou um jovem na igreja. Eu o recebi na hora de entrar. Perguntei se ele era visitante. Eu sabia que ele era, se era a primeira vez. E ele disse que sim, que era a primeira vez. Perguntei quem tinha convidado ele. E ele disse: eu vi o nome igreja e quis vir. Seja muito bem-vindo. O culto aconteceu, eu preguei. Ao final da mensagem, eu fiz, percebendo que havia a necessidade, eu fiz um desafio para que aqueles que quisessem entregar a vida a Jesus, que levantasse uma mão e eu ia orar por aquela pessoa. Era uma igreja pequena. Eu estava bem no início do ministério. E aí, quando eu lancei o desafio, ele então levantou a mão dele lá atrás. E geralmente os visitantes gostam de sentar mais atrás. Como nós temos galeria, uma galeria grande, cabe bastante gente ali em cima, geralmente eles preferem até a galeria. E eles estão certos. Errado está o crente, membro antigo da igreja, que quer sentar lá atrás, tirando o lugar do visitante. Eu sei que tem gente que tem os seus lugares cativos, né? A gente olha a igreja e quando vê assim já sabe, fulano faltou, por que ele só senta ali? Isso é normal. O ser humano é assim mesmo, a gente vai se acomodando, vai se acostumando e depois não quer mudar, é normal. Mas eu acho que nós deveríamos ajudar o Espírito Santo a ganhar mais visitantes, sentando na frente, propositalmente, como nós aprendemos hoje pela manhã, intencionalmente, com a intenção de deixar os bancos de trás, deixar a galeria para os visitantes. Por quê? Porque ele está visitando, ele está constrangido, ele não conhece ninguém.
ele não está num habitat que ele está acostumado, então ele está todo ressabiado, ele está constrangido. E o que a gente faz com o visitante? Faz ele andar o corredor inteiro, todo mundo olhar para ele, e bota ele aqui na frente, coitado. Ele fica tão constrangido que ele não consegue nem ouvir a mensagem, porque ele está desesperado querendo ir embora. A gente acha que está honrando o visitante, dando um lugar melhor para ele na frente. Só que não, irmão. Deixa o visitante lá atrás, quietinho, ninguém olhando para ele. Ele lá no último banco. Quando Jesus me pegou, eu estava no último banco. O lugar mais confortável da igreja para um visitante é o último banco. Deixem os últimos bancos para os visitantes. Deixem a galeria para os visitantes. Ou, se você está trazendo e quer que ele sente do seu lado, faz muito bem também. E eu me lembro que aquele jovem entrou na igreja como visitante, sentou lá atrás. Eu preguei, fiz o apelo e ele levantou a mão. Quando ele levantou a mão, eu sabia, era uma igreja pequena. Ele era o único visitante. Quando ele levantou a mão, na hora eu pensei, yes! 100% de aproveitamento. Tinha um visitante, tivemos uma decisão por Jesus. Glória a Deus! Que mensagem boa que eu preguei! Como que eu fui usado! Olha só o que eu fiz essa noite! Eu pensei assim, olha, todo o meu estudo, toda a minha preparação, toda a minha entrega, a minha paixão, eu ganhei mais um para Jesus. E eu dormi aquela noite muito bem, viu? Satisfeitíssimo. E aí nós abrimos uma classe de batismo, vieram alguns outros e esse jovem veio para a classe de batismo. Primeira aula eu perguntei para eles, olha, na profissão de fé vocês vão ter que dizer como que vocês converteram, como que vocês aceitaram Jesus, como que vocês se decidiram pelo batismo. Então vocês precisam contar de forma breve como que foi. E aí eu pedi a eles e perguntei, como foi? E aí cada um foi falando, foi em casa, foi no culto, foi em tal programação, foi em tal lugar. Quando chegou na vez do jovem, eu estufei o peito e pensei, ele vai dizer, eu cheguei na igreja, fui recebido muito bem pelo pastor, depois a música foi maravilhosa, o pastor pregou uma mensagem que nunca mais eu vou esquecer, e quando o pastor perguntou, eu levantei a minha mão, foi numa mensagem do pastor Manu. Eu já estava começando a flutuar assim, ó. E Jesus tem um método que Paulo chamou de espinho na carne. Quando a gente começa a ficar muito inflado, Jesus pega o espinho e fura nós assim, ó. E o espinho que me furou naquele domingo de manhã foi que o jovem virou e falou assim, a minha história é o seguinte, eu estava num estabelecimento usado por adultos para ter intimidade. Estava com mais 3 pessoas. Estávamos todos bebendo e usando drogas. No sábado à noite. E eu usei droga demais, fiquei com medo de morrer. E vi que lá, naquele lugar onde eu estava, tinha um livro azul, o Novo Testamento, Salmos e Provérbios dos Gideões. Diz ele que pegou aquele livro, abriu e leu a frase, louco, esta noite pedirão a tua alma, você está preparado? Para quem será? Diz ele que fechou o livro e falou, amanhã eu vou procurar uma igreja, amanhã eu vou aceitar Jesus, amanhã eu quero Deus, porque senão eu vou morrer e vou para o inferno. Ele já entrou convertido e eu achando que foi minha mensagem. Quem faz é Deus, irmãos. Ele até usa a gente, ele até usa o Novo Testamento lá
lá naquele lugar completamente impróprio, Deus salva, Deus transforma, e Jesus é Deus para nós. Portanto, se eu estou aqui, é porque Jesus transforma. Há 25 anos atrás, completei agora, dia 23 de maio, 25 anos que eu fui batizado. Alguns meses antes de ser batizado, eu entrei exatamente como eu estou agora, de bermuda, chinelo. A única diferença é que eu usava boné. E esses dias um amigo, que também está perdendo os cabelos, estava falando que usar boné acelera a calvície. E aí eu falei com ele, acho que não. Aí ele, por quê? Eu falei, eu sempre usei boné. Ele falou, então, né? Eu entrei naquela igreja, irmãos, com 16 anos de idade. Eu nunca tinha entrado em nenhuma igreja. Eu nunca tinha ouvido nada da Bíblia. Eu não sabia nada de Deus, de Jesus, nada. De bermuda, chinelo, boné, lá no último banco. Um culto de quarta-feira, um culto de oração, chovendo, fazendo frio em Volta Redonda. Eu era um adolescente, skatista, bagunceiro demais. A convite de um amigo. E foi naquela noite que Jesus me alcançou, usando o pastor Nilson de Márcio. E se hoje eu estou aqui, tendo esse privilégio, essa alegria de batizar discípulos de Jesus, é porque realmente Jesus transforma. E só Ele pode fazer isso. O negócio, irmãos, é que Ele escolheu, na sua soberania, usar a igreja. Ele escolheu nos usar, mesmo que a gente seja falho, mesmo que a gente seja fraco, mesmo que a gente seja vacilões. Nós andamos vacilando, como disse o apóstolo. Ainda assim, Ele escolheu nos usar. E essa manhã foi muito especial mais uma vez. Quando a Laurinha falou, eu olhei a igreja, gostei, comecei a perguntar para minha avó. Minha avó me explicou sobre o que era a igreja, sobre o que era o batismo. E eu lembro que alguns meses atrás, estava tendo um ensaio, era uma quinta-feira, estava tendo um ensaio do coral feminino, e eu estava no gabinete atendendo uma pessoa, e saí para despedir da pessoa, e ela estava brincando, porque a avó estava no ensaio, e ela então correu, me viu, correu, pastor, eu preciso falar com você. Falei, o que foi? Ela, eu quero batizar. Falei, meu Deus, que coisa linda, entra aqui. Entrei com ela no gabinete, ofereci a bala, um bombom, um chocolate. Gravei um vídeo com ela, ela falando que queria batizar. E já tem alguns meses. E hoje de manhã ela disse que ela teve todas as suas dúvidas respondidas e ela decidiu, eu quero batizar. Família concorda, a igreja concorda. O que eu posso fazer? Batizar. Que a Bíblia não diz a idade mínima para batizar. A Bíblia diz,
se confessar com a boca e crer no coração, está pronto. Com quantos anos a senhora foi batizada, Creuzinha? Com 6 anos de idade. E está aí até hoje essa bênção. Conheço muitos pastores que foram batizados aos 7, aos 8, aos 9. Não existe idade para servir a Jesus, irmão. As crianças são instrumentos do Senhor. Hoje, criança cantando, criança orando, criança pregando, criança discipulando. Eu acredito na nova geração. Eu acredito que nós podemos ter crianças sendo instrumentos de Deus para ganhar e para discipular pessoas. E nós vamos batizar essa criança, que eu creio que será muito usada por Deus. Não no futuro. Não quero dizer que no futuro ela não será usada. O que eu quero dizer é que ela começará a ser usada por Deus já no presente. Nós não acreditamos que as crianças são a igreja do futuro. Nós acreditamos que as crianças são a igreja do presente. Elas estão aqui hoje, podem aprender hoje, podem ser usadas por Deus hoje. E a gente está trabalhando para isso. Para ensinar a Bíblia, para ensinar teologia, para ensinar coisa boa, que eu acredito que essas crianças vão chegar na faculdade e vão conversar de igual para igual com os professores. E ai dos professores que tentar desviar essas crianças nossas, eles vão passar vergonha, porque nós não vamos deixar nossas crianças chegar na faculdade sem a devida preparação para enfrentar todo o ataque que lá elas vão sofrer. Nossas crianças vão chegar na faculdade e vão discutir com o professor de filosofia, vão botá-los no lugar deles, vão ganhar os amigos da faculdade para Jesus. Nossas crianças vão ter pequenos grupos de estudo bíblico e de oração no intervalo da faculdade. Nós seremos usados dentro das faculdades através das nossas crianças. Eu acredito profundamente nisso. Vamos investir nos jovens, nos adolescentes. Mas para os jovens, para os adolescentes, temos menos tempo. Ainda assim, vamos tentar alguma coisa de curto prazo para ajudá-los nesse sentido. Agora, essas crianças que a gente ainda tem 7, 8, 9 anos para conduzi-los até eles entrarem na faculdade, menina, essa geração eu estou ansioso para ver, viu? Porque esses meninos vão chegar cuspindo Bíblia, esses meninos vão chegar sabendo teologia, filosofia, sociologia, esses meninos vão conversar em alto nível na faculdade, e os professores vão ser convertidos por causa dos nossos meninos. Eu creio nisso, e é por isso que eu fico muito alegre e muito em paz em batizar essa menina, porque eu tenho certeza que ela será usada já no presente, e no futuro nós teremos muito motivo para celebrar a Deus pelo que Deus vai fazer nela e através dela. Que tudo seja para a glória de Deus, mas nós também o agradecemos porque Ele escolheu nos usar. Esse é o nosso maior privilégio, esse é o nosso maior título, esse é o nosso maior cargo e nossa maior função. Somos servos do Deus vivo e verdadeiro. Glória a Deus! Aleluia!